Olá, tudo bem? Como vai você? Combinado, nós estamos aqui já. Uma boa noite para você, viu? Deus te abençoe. Quem estiver aí com a gente, vai participando à medida que nós formos interagindo, conversando. Hoje eu estou já aqui em Boston, como eu falei para vocês, numa cidade muito linda, mas nesse momento eu me encontro em Everett, é uma cidadezinha ao redor de Boston. Nesse final de semana nós teremos encontro aqui com as famílias na igreja, na sexta à noite e no sábado pela manhã. Na parte do sábado à tarde nós vamos nos reunir com um grupo de mulheres num hotel, onde ficaremos o sábado à tarde, à noite, no dia seguinte ainda, até por volta de 1 da tarde. Ali nós ficaremos em retiro. Será um retiro espiritual, um momento muito especial, e nós estamos muito desejosas, todas nós, de que seja um encontro verdadeiramente inspirador e transformador. E aí, boa noite para vocês. Vivi Siqueira, dizendo que gosta muito de mim, obrigada. Leia Costa, boa noite para você também. Ana Paula Pereira Gomes, beijo. E Neirene, como é que está o áudio? Na última vez que nós nos falamos, muitas pessoas falaram que o áudio não estava muito bom. E para outras estava ótimo. Algumas pessoas têm dado a dica de usar o fone, colocar o fone para que o som fique melhor. Mas olha aí, a Áurea Leal dizendo: cadê o som? Não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o som, princesa. Será que falar mais próximo? Enfim, para mim está sendo uma bênção essas noites, diz a Luana, que ótimo. A Juliane também. Paula Gomes, boa noite. Fala aí pra mim, pessoal, como é que tá o áudio? Tem uma de vocês que disse que não está muito bom. E para as demais? Deixa eu ver. Beijo, G Musical G, boa noite. Dogmar, boa noite. Eu tô esperando o pessoal vir, se juntar a nós, se unir a nós. Olha aí, o G disse que tá baixinho hoje, mas eu tô falando num tom normal, meu áudio inteiro, tá aqui meu áudio completo. Não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer para facilitar. Deixa eu ver. A Varley Valério diz que escuta bem. A Eliane diz que o som está muito baixo. Então vamos lá, pessoal. Vamos combinar assim. Todo mundo pega aí o fone e vai usar com o fone. Quem está usando o fone, como a Daiane, diz que está tudo ok, que está ouvindo muito bem. Então vamos usar esse artifício, usar o fone para você ouvir melhor. A Juliane diz que está perfeito, que está tudo ok. Então tá, vamos curtindo o nosso vídeo, vamos compartilhar. Chame os amigos, como é que você faz? Compartilha, né? E para alguma outra pessoa que você queira, e às vezes não tem Face, muitos amigos não têm Face, né, gente? A gente acha que todo mundo tem, mas não é verdade. Então, nós estamos transmitindo pelo site darleide.com, combinado? Darleide.com, tá lá no site, da mesma forma como está aqui. Então, depois os vídeos ficam aqui na página e também fica lá no site, darleide.com. E então é possível assistir outra vez e compartilhar. Pega o link aqui da minha página no Face ou o link do nosso site e compartilha para as pessoas. Tem muita gente dizendo: Darlete, como é que eu faço para compartilhar no WhatsApp? Então, como não dá para baixar o vídeo, colocar lá no YouTube, lá é um outro canal, é uma outra maneira de fazer, então é possível fazer, mas não estou dando conta disso para agora. Você pega o link e passa para os teus amigos, para as tuas amigas, lá no WhatsApp. Combinado assim? Inclusive, é uma maneira muito interessante de a gente compartilhar. Um monte de gente aí tem grupos ou participa de grupos, e se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém, então manda para essas pessoas, pegando o link e mandando pelo WhatsApp. Quando a pessoa clicar lá no link, ela vai cair aqui na página, vai cair no meu site, e então vai ter acesso ao material que você acredita que vai ser uma bênção para a vida dela também. Quero agradecer a todo mundo que tem com muito carinho participado desses momentos, e inclusive histórias muito interessantes, quem eu tenho que tem me dado muita alegria e me motivam a fazer mais. Eu já trabalho no rádio, trabalho na televisão, eu já tenho os meus programas todos disponíveis na internet, mas no momento em que eu fiz esse nosso primeiro encontro, eu entendi que há uma resposta muito imediata com quem tem uma ligação direta comigo e que está, às vezes, no Face, nas redes sociais, procurando alguma luz para suas questões pessoais, e encontramos aqui uma maneira de, mais uma vez, influenciar, ajudar com uma palavra, fazendo aquilo que eu gosto, falando daquilo que eu creio. O que eu gosto? Eu gosto de compartilhar a palavra de Deus. Eu gosto de apontar
para Jesus. Eu gosto de ser um dedinho apontando para Jesus, a quem quer que queira, a quem quer que seja, e usando de todas as maneiras. Então, eu estou feliz por esse encontro, pelos resultados, pelas histórias que eu tenho recebido. Me faz muito feliz quando uma mulher me escreve e diz assim: está me animando a continuar buscando mais a Jesus. Mulheres que estão tomando decisões. Aliás, esse encontro não é só para mulheres, viu? É para homens também. Mas nós que estamos aqui com maior presença, então é muito comum que sejam as mulheres que me tragam um maior feedback aqui nos nossos encontros, né? Então, o que acontece? Pessoas tomando decisões. E isso me faz crer que, às vezes, uma palavra nossa, um jeito de dizer uma verdade, vai levar alguém a tomar uma decisão. Então, que Deus nos abençoe. Estamos todos aqui para tomarmos boas decisões e decisões para a glória de Deus. Não é, Gleuza? Obrigada, esse som está ótimo, linda, maravilhosa, adorei. A Luana diz: estou nos dias de ganhar meu bebê, ore por mim. Deus te abençoe, princesa. Deus te abençoe ricamente. Obrigada a todo mundo que está curtindo aí. Cadê o legalzinho? Quero ver na tela. Eu gosto de ver esse dedinho dizendo legal, curtindo os coraçõezinhos. Um beijo para vocês, amados. Já temos um grupo bom com a gente, obrigada. Vai chegando mais. Chama os teus amigos aí. O programa uma vez por semana está sendo pouco, essas lives são uma benção. É verdade, né? O nosso encontro na TV só uma vez ou no rádio só uma vez por semana. Por aqui a gente fica mais pertinho, mais juntinho. Quem chegou aqui para mim? A Roselena dizendo: cheguei, oi. Que ótimo, né? Manda beijos. Beijo para você, para Ruth, para Áurea Leal, para Nair Westphal. Boa noite, Darleide. É Darlene, não, é Darleide, viu? Mas tudo bem, tudo bem. É muito bom ter vocês aqui. Boa noite, maravilhosos esses vídeos, mas você podia gravar vídeos menores, nem sempre dá pra gente. É verdade, você tem razão. Gravar vídeos menores, né, para compartilhar. E esse nosso encontro aqui é para quem está com um pouquinho mais de tempo. Vou pensar nesses outros menores também. É tudo uma questão de tempo, demanda cuidado, né? Mas enfim, para esse vídeo então não ficar tão longo, vamos ao que eu quero dizer no dia de hoje. Gilmara Menezes, beijo para você, amo você, Daiane. Ai, que delícia, obrigada. Meus amores, é o seguinte. A minha motivação de estar aqui hoje com vocês também, e a cada vez que me encontro, vai estar sempre um pouco ligada ao que eu disse anteriormente. Nesses últimos encontros, eu tenho falado para vocês muito positivamente, mas muito, muito sério, da necessidade que nós temos de fazer algumas reviravoltas na vida, tá? E essas reviravoltas passam muitas vezes por dor, não é tão simples fazer mudanças, não é tão simples, mas é necessário. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, ligada às últimas vezes que nos encontramos, foram as histórias que eu recebi de pessoas em casamentos muito conflituosos, muito desastrosos, e em que as pessoas relatam muitas brigas. A primeira coisa que eu quero dizer hoje é: cuidado com as brigas. As brigas nos relacionamentos são facas ferinas que perfuram profundamente o coração das pessoas e elas não percebem que estão tornando a própria vida delas num caos, no inferno. Mas elas não se dão conta de que o processo das brigas, que se dão na maior parte das vezes sob ira, muita raiva, muita vontade de mostrar que está com a razão, muita vontade de fazer valer as suas crenças, as suas razões, as suas ideias, os seus pensamentos, que por muitas vezes são razões de fato legítimas, e a sua razão é fato, os seus argumentos são bons argumentos, porém, o que adianta nós ganharmos uma guerra e olharmos ao redor e todos estarem mortos? Só você sobreviveu. Qual é a graça de você ganhar todas as brigas, de você ganhar com todos os argumentos, com toda a razão que você tem, mas ao mesmo tempo que você está demonstrando a sua razão, você está matando. E quando eu digo matando, gente, muitas vezes é literalmente.
porque você mata alguém psicologicamente, você mata alguém emocionalmente, você comete um crime de ofender aquele ou aquela que é a imagem e semelhança de Deus, portanto, nós estamos ofendendo e ferindo ao próprio Senhor, que é nosso Pai. Então, eu só quero, para começar, deixar isso com você, para você pensar. Você que está num casamento difícil, você que está num casamento de muito conflito, e você participa deste conflito, e eu estou lendo relatos e relatos de mulheres que descrevem o que os seus maridos, o que o seu casamento experimenta, qual é a dinâmica desse casamento. E existem muitas questões ali que precisam ser consideradas, mas, contudo, todavia, quando eu vejo como os diálogos, como a busca pelas resoluções se dão, elas se dão sob muita violência. E vou dizer uma coisa a vocês. Nós, mulheres, temos competência para sermos extremamente violentas. Ok, nós somos alvo de muito abuso, nós somos alvo de muito ataque, a figura feminina ao longo da história e nas relações presente não é tão diferente assim, há muita opressão, a mulher continua ganhando menos, mesmo fazendo as mesmas funções que os homens, as mulheres têm dupla jornada, as mulheres sofrem violência, abuso de todo jeito, as mulheres continuam sendo violentadas sexualmente, muito estupro. Sim, nós somos figuras mais frágeis no mundo cão. Porém, nós não somos definitivamente somente vítimas. E eu quero chamar a atenção das mulheres para isto. Amadas do coração de Deus, nós somos figuras, mulheres com competências enormes de sermos violentas. Violentas na palavra, nós sabemos muito bem como dizer, como usar as palavras para ferir o marido, para ferir os filhos. Nós usamos palavras cruéis. Nós somos violentas com as atitudes. Negamos, mas nós somos. Nós dizemos, não, eu só reajo porque eu não aguento, mas nós somos violentas, muito violentas. Nós nos negamos sexualmente para o marido, nós nos negamos a ser perdoadoras, muitas vezes só para matar na unha. Nós nos negamos, nos afastamos, nós, sabe, de olhares, de dizeres indiretos, na presença de pessoas estranhas ou dos amigos na roda de amigos. Nos aproveitamos para fazer piada, para fazer gracejo sobre a fraqueza do outro, do próprio marido. E uma mulher que faz isso do marido faz o quê com os inimigos? Uma mulher que faz isso com o marido faz o quê das inimigas? Então, eu desconfio que a gente precisa prestar mais atenção nas atitudes, nas próprias atitudes, mesmo considerando que o outro, sim, colabora, erra, mente, trai. Mas a nossa violência, que é uma resposta à violência que nós estamos sofrendo, nós precisamos ainda assim pensar, porque violência atrai o quê? Violência. Então, eu recebi um caso de uma mulher, representando outros casos, que ela me dá conta Darleide, eu tenho um gênio difícil. Desde que nós casamos, nós vivemos em conflito. E aí ela diz assim, eu tenho um gênio difícil. Ele também tem. Ele é orgulhoso. Aí ela começa a descrever tudo de má qualidade que ele tem. Mas a respeito de si, ela só diz que tem um gênio forte. Aí no meio da conversa ela diz que eles brigam muito. Você acha que eles brigam muito porque esse marido briga sozinho? Com todas as qualidades más que ele tem? Agora pense em todas as qualidades que ele tem negativas, somada a encontrando essa qualidade que ela tem de um gênio forte. Quando ela me diz que tem um gênio forte, querida, número 1, está falando com uma que também tem gênio forte. Então para isso eu vou dizer, por isso eu vou dizer uma coisa a vocês. Meninas do coração de Deus,
Ou nós nos quebrantamos na presença de Jesus e entregamos a Ele esse nosso gênio, essa nossa vontade, essa nossa razão, esse nosso jeito de falar, de combater o marido, de bater de frente com o marido, de gritar. Quantas vezes meu marido falou para mim assim: amor, fala direito, amor, olha o jeito de falar, presta atenção. Essa é uma questão que a gente precisa voltar um olhar para si e ver que de fato nós precisamos aprender. E que de fato nós somos mulheres agressivas. Quer ver? Eu até fiz um programa essa semana e já tinha feito na TV também a respeito da violência da mulher. Nós somos violentas umas com as outras. É isso mesmo, nós somos violentas, nós somos agressivas umas com as outras. Presta atenção como é que você fala a respeito de outras mulheres. Presta atenção se nós não temos a tendência de mais vezes nós defendermos os homens e acusarmos as mulheres. Olha como é que a gente olha para uma mulher que não está de acordo com aquilo que a gente acredita ser um tipo de mulher aprovada por nós. Olha como nós olhamos para outras mulheres. Olha quanta inveja mulheres têm de mulheres. Olha quantas mulheres agridem e ofendem umas às outras. Olha o nível de agressividade que existe entre as mulheres. Olha, vejam quantas mulheres são agressivas com seus filhos. Então, crendo que você está entendendo do que eu estou dizendo, quero chamar a tua atenção para olhar para si e veja, se pergunte e avalie, nessa relação de conflito que você tem vivido, o quanto você tem sido agressiva e violenta. Pensa nisso. E o quanto você de fato está disposta a edificar o seu relacionamento e não a destruí-lo. Estou aqui lendo vários relatos de mulheres dizendo: Darleide, não aguento mais, Darleide, não tenho mais como continuar, Darleide, não vou suportar. Importante, atenção, nenhuma prova virá sobre nós além das nossas forças, pois Jesus quem disse. Está na palavra de Deus que nenhuma das tentações, das provações, imagina que o nosso Deus permitiria que uma tentação maior que nós, que uma prova maior que nós, viessem ao nosso encontro, se antes Ele nos dá o suporte. Você vai... deu uma falha aqui na internet, não sei se falhou aí para vocês. Você e eu, nós podemos, pelo poder de Deus. Então, ponha isso em sua mente. Eu estou falando para mulheres que estão vivendo situações de conflito. Muito bem. Muitas de vocês não, graças a Deus, o casamento vai bem, a vida vai bem. Mas as que estão vivendo em conflito com seu casamento, por favor, preste atenção e veja o quanto você tem colaborado para esta situação. Veja o quanto você tem sido agente neste conflito. Queridas, ou você estanca com a violência no seu relacionamento, a começar pela sua postura, ou você não vai conseguir fazer a violência parar no grito pelo grito. Gritar sem saber o que está gritando, gritar para confrontar seu marido, gritar quando ele já está nervoso, gritar quando vocês dois estão nervosos, vocês vão chegar aos tapas, aos murros. Eu estou cansada de receber mulheres me escrevendo e contando de como elas chegaram à violência física. Mulheres que batem em homens na hora da raiva, da ira. Homens que bateram nas esposas quando não pensaram naquele momento. Não estou dizendo que isso é justificativa. Para um homem bater numa mulher frente à força que ele tem, não tem como justificar. Deixa eu ficar aqui mais perto do nosso sinal. Então, não tem como justificar. Mas preste atenção. Qual é a sua parte nessa violência? Até mesmo a forma de você reagir diante da violência de um homem tem a ver com a necessidade de você ser mais equilibrada. Tem a necessidade de você ser mais corajosa, equilibrada e usar das competências adequadas para fazer valer o seu autorrespeito e impor respeito ao outro. Então, apanhou do marido, como é que você vai reagir? Ele vai bater de novo? Então, não estou de maneira nenhuma excusando quem quer que seja do ato violento de levantar a mão para alguém.
Mas antes dessa violência, eu estou chamando a atenção de todas nós, isso é para todas nós, o quanto nós estamos usando da nossa violência com a palavra, com atitudes, com comportamento, com gracejos e até com uma submissão indevida. Meninas, prestem atenção. Uma coisa é ser submissa, ou seja, ter uma missão de dar suporte ao homem, como Jesus nos deu esse mandamento, como está lá em Gênesis, como está de Gênesis e em ao longo da história da palavra de Deus. O que Deus tem para a esposa? Mas tem mulheres confundindo a submissão de ser pisada, tapete, humilhada, ofendida, sem reação nenhuma. Estas mulheres não têm o respeito do marido. Essas mulheres coitadinhas, essas mulheres que se submetem, feito um verme debaixo do pé do sapato de alguém, não têm o respeito de ninguém. Agora, levantar-se dessa situação não significa fazer o que muitas mulheres têm feito. Elas gritam, batem de frente, elas xingam, elas vão pra cima, elas agridem e depois vão de coitadinha. Oh, ninguém me ama, ninguém me cuida, ninguém me quer. Você toma intento na tua cara, você toma juízo nessa cara e se organiza na vida. Porque sim, a mulher tem essa capacidade de ser agressiva e violenta e muitas vezes dá um passo para trás e assim, eu sou de coitada. Então uma coisa, por favor, precisa ser separada da outra. Agora, minha amiga, olhe para você. Você que anda brigando muito no seu casamento. Você que está tendo essa angústia de viver uma relação tão conflituosa, tão difícil. O que você vai fazer para parar com para estancar essa violência? E eu diria, comece cuidando do seu comportamento. Comece cuidando dos seus pensamentos. Querida, você não é tão flor que se cheire assim. Você não é tão fofa quanto você pinta. Nós não somos tão coitadinhas quanto nós gostaríamos que fôssemos para que tivessem piedade da gente. Nós somos mulheres capazes, inteligentes, mas nós precisamos ser um pouco mais sábias do que temos sido. Prestem atenção, até mesmo para sair de uma relação de conflito, até mesmo para sair de uma relação de violência, você precisa entender que ainda assim você não é coitada e que você pode ir em busca de uma saída com coragem, vai exigir coragem, com competência, e você consegue, você vai, porque existem mulheres aos montes que conseguiram sair de um quadro de violência de qualquer gênero, mas saíram com dignidade. Agora, voltando só para o ambiente do seu casamento, das suas relações, que ainda não chegou nesse nível. Vamos cuidar? Darlene, mas é o meu jeito. Eu sou assim mesmo, e quando eu vejo, já falei, quando eu vejo, já saiu, eu sei que é assim mesmo. Então, vou dizer para você o que nós precisamos. Por isso que, assim, mesmo as pessoas que querem um vídeo curto, adoro os vídeos curtos, mas a gente precisa desenvolver um diálogo, né? Então, a minha proposta aqui é desenvolver esse diálogo. Deixa eu ver, inclusive, o que vocês estão dizendo. A Daniele dizendo, querida, você não é tão flor que se cheire. Não é verdade? Ela está aspeando a frase que eu usei. A Silene concorda com o que eu digo. A Sheila disse, não perca tempo com coisas fúteis. Ouça conselhos de sabedoria para os seus relacionamentos. Sabe as palavras? É isso. Então, vamos continuando aqui. Vou dar uma receita. Receita que vai exigir da gente trabalho. Tá? Trabalho. A gente vive num tempo de fast food e a gente acha que comida rápida resolve a nossa vida. Não. Comida rápida não resolve a nossa vida. Tem que ter trabalho, tem que pôr a mão na massa, tem que ter jeito, tem que ter atitude de misturar os ingredientes. Sabe quais são os ingredientes? É a tua vontade com a vontade de Deus. E é muitas vezes dar um nó na sua vontade para fazer a vontade de Deus. É dar um nó na nossa língua e deixar Deus falar. É dar um nó nos nossos pensamentos estranhos e deixar o pensamento de Deus fluir. É deixar as nossas palavras fúteis e vãs para deixar que a palavra de Deus se sobressaia. É deixar das nossas brigas, das nossas confusões para fazer valer as nossas vontades e fazer prevalecer o nosso orgulho e entender que nem você, nem ele, nem ninguém é nada quando o Senhor falar. Então deixe que o Senhor fale, cale-se diante dele toda a boca.
O seu marido que tem te ofendido, que tem manipulado você, que tem ferido você. Meninas, eu estou espantadíssima, mas não sei por que que me espanta, né? De tantos anos trabalhando com famílias, eu não sei por que ainda me espanta. Mas o número de casais vivendo a desgraça do adultério é impressionante. E tem mulheres traindo o marido da mesma forma. É impressionante como os casais estão se vendendo por preço tão barato. Vou dizer a você o que eu já disse outras vezes: cuidado, não alimente amizade com um homem que não é o seu marido, cuidado com carona, com quem você vai para o trabalho, cuidado com amizade com os coleguinhas do trabalho. Cuidado de ser amiguinha, mãezinha. Não, é que ele precisa de ajuda. Ai, o bichinho precisa. Ninguém precisa de você além de seu marido e seus filhos. Você para com essa ideia de ficar fazendo trabalho missionário com o marido dos outros, com o filho dos outros, que já é grande demais para despertar paixões na tua carne. Toma jeito na vida. Isso é cilada que a gente com os irmãos da igreja, muita amizade com os irmãos da igreja, muita amizade com as pessoas que você, ai, não, é só amiga, é só irmão, é só primo. Não existe isso num tempo de pecado como nós temos vivido. Tem que ter limites. É pouco abraço, pouco beijo, ou quase. Pra que ficar abraçando e beijando assim de graça? É muito aperto de mão, muita troca de mensagem, é muita conversinha, muita palavrinha aqui e acolá. Você se blinde do que o diabo tem ofertado. Aí depois assim, ai, a tentação foi mais forte do que eu. Que lascado de tentação mais forte. Se a palavra diz que nenhuma tentação virá sobre nós mais forte do que a nossa capacidade de resistir. Ah, foi o diabo. O diabo pode ir armado, porque é o trabalho dele. Ué, deixa o homem fazer o trabalho dele, deixa o moço fazer o trabalho dele. Agora, o meu trabalho é vigiar. Ah, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Aí tu não faz nada? Claro que se faz. Eu dou uma ajudinha pro cão e depois a culpa é do cão. Você precisa tomar intento. Eu preciso, sabe, usar da inteligência para saber que o diabo trabalha, mas qual é o meu trabalho? O que o Senhor Jesus disse para mim e para você? Vigia. Preste atenção, fica atenta, se liga. Que coisa horrorosa que a gente vive colocando a culpa no diabo e se isentando da nossa responsabilidade, como se Deus nos tivesse feito como os bonecos, os mamulengos, que não tivesse autoridade, autonomia sobre nada na vida. Ora, bolas, brinquedo não. Então, um monte de marido dizendo que traiu a mulher, foi o diabo, não foi ele, foi você. E mulheres também, você que deve estar aí me assistindo, saiba disso. Nós é que autorizamos o diabo a ganhar espaço cada dia mais, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Quando nós vemos, nós estamos cercadas por ele, nós estamos pisando no terreno encantado de Satanás, porque nós permitimos, porque nós autorizamos. Quando você se permite ficar de conversa até altas horas com quem lá sabe quem, que não é tua mulher ou teu marido, você está pisando no terreno encantado de Satanás. Quando você se permite ficar de conversinha nos sites de relacionamentos, terreno encantado de Satanás. Quando você mente a respeito do seu casamento, quando você tira a aliança, quando está com algum grupinho por aí afora, quando você esconde, quando você não valoriza a sua mulher, quando você fica postando fotos nas redes sociais e ninguém nunca vê você com sua esposa, com seu marido. Tem mulher que posta umas fotinhas, umas fotinhas sem vergonha, parecendo que quer se exibir, quer receber curtida de trocentas pessoas e não mostra sua família, não se impõe ali com respeito. Também não estou falando de ficar postando fotinha toda hora para dar uma de apaixonada, de amor, felizes para sempre, quando dentro de casa vive uma relação de conflitos e brigas, aquilo só para aparecer nas redes sociais. Não. Estou dizendo de nós aparecermos, nos firmarmos como mulher de família, mãe de família, casada. As tentações existem? Existem. Eu rodo esse mundo afora. Brasil, fora do Brasil, qualquer lugar onde eu vou. Pergunta se eu passo por nenhum tipo de constrangimento. Pergunta se tem conversinha mole, conversinha fiada. Uma vez eu estava viajando, sei lá para onde que eu estava indo, e do meu lado tinha um indiano. E naquela viagem eu dormia, porque eu durmo bastante. Quando eu estou fazendo viagens longas, eu durmo bastante. E aí, quando uma das horas assim que eu acordei, eu olhei do meu lado, na hora de comer, eu acho, aí o indiano falou assim, você só dorme? Nem... Aqui eu fiquei, mas engraçado, o que eu vou conversar com ele? O que eu tenho para conversar com ele? Você dá licença, moço, eu vou dormir? Sabe, ao menor tipo de aproximação com estranho, que eu não me sinta à vontade, você, ok. Outra hora eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, também sobre nós, viu, meninas? Falar um pouquinho sobre vestimentas, falar um pouquinho dessa nossa exposição do corpo, mas enfim.
Senão vai ficar, o vídeo de hoje vai dar 2 horas aqui para nossa conversa e tem muito o que se fazer, né? Se bem que é assim, à medida que a gente vai ficando aqui mais tempo, mais gente vai chegando, mais gente vai chegando. Aí olha só, o que nós precisamos? Separei do meu marido 20 anos de casado, os dois. Pois é, né? Você sabe quanto que pesa, né, amiga, uma separação depois de 20 anos de casada. A Thaís diz assim: eita, Darleide, live chicote. Mas não é, amados. É que assim, ó, nós vivemos um tempo em que nós queremos ser muito mimadas, porque a gente fala assim: ah, eu preciso de uma palavra, uma palavra. Sim, a gente precisa de uma palavra, só que assim, a palavra de exortação com respeito, com amor. Eu não estou me dirigindo a uma pessoa, sabe, e ofendendo, magoando. Eu estou falando para um grupo que, sabe, há de entender que há uma necessidade muito grande de nós sermos mais sábias, mais antenadas, e tem muita gente desantenada. Tem muito homem e mulher desatento, achando que a vida é um mar de rosas, ou que assim, que felicidade, que família boa, que filhos bem educados e que marido ajustado e mulher ajustada acontece no estalar de dedos de uma hora para outra. Isso não existe. Não é assim o autor de novela que roteiriza o papel de cada um e cada um vai atuando segundo o roteiro. Não, é você quem tem que escrever o seu roteiro. Então, quando eu estou com a caneta roteirizando a minha vida, eu tenho que ter sabedoria. Então, num tempo de tanta falta de sabedoria, tanta falta de juízo, eu me vejo, do meu jeito, chamar a atenção para situações extremamente delicadas e que as pessoas estão adormecendo. Então, tem aquele que vai falar usando da filosofia, tem aquele que vai usar da ciência, tem aquele que vai usar, sabe, da teologia, tem aquele que todos vão usar daquilo que é da sua competência fazê-lo, mas cada um tem o seu jeito de comunicar. E a mim, pelo menos, tem sido dada essa oportunidade de eu falar abertamente, falar diretamente, ser franca, ousada, contudo com o cuidado de não ofender, de não magoar, mas dizer essas verdades que estão entaladas aqui em muita gente, porque, sabe, os tempos são difíceis e é muita mulher sem noção, muito homem sem noção, e dizem que é crente, que está lendo a Bíblia. Ah, gente, vamos ler a Bíblia e vamos praticar, né, um pouquinho na vida. Falar em Bíblia, 1 Coríntios, eu quero ler com você 2 Coríntios 5, não, perdão, 2 Coríntios 10, verso 4 a 5. Simone. Ai, Simone, por que tá baixo? Não sei, Simoninha. A Tayane dizendo, tô solteira, tô aqui só aprendendo. É para isso a solteirice, é tempo de aprendizagem. Isso mesmo, princesa. Tempo de aprendizagem. Aos que estão ouvindo muito baixinho aí, pega o fone, pessoal, por favor. E a minha internet aqui também não tá essa coisa toda, né? Mas aí eu vou ler com você aqui, ó. Tô aqui no quartinho onde eu estou hospedada, na casa do pastor. E, olha, vou ler para você o que está aqui no capítulo... compartilha. Convida as pessoas para assistir. Tem gente precisando dessa palavra, viu? E mais, quem não tem Face, tem no meu site, darleide.com, darleide.com. Foi muito legal o sábado à noite, quando nós sorteamos 3 livros, né? Amor e Cura. E faltou uma pessoa me mandar o endereço. Não recebi o endereço de uma pessoa. Os demais eu já mandei, tá bom? Obrigada. O livro Amor e Cura. Se eu falo assim desse meu jeito direto, lá no meu livro também. Só que assim, uma palavra bem amorosa. Quem leu sabe disso, que eu exorto, mas eu exorto com respeito e com responsabilidade, tá bom? Olha o que eu quero ler para vocês, que está aqui na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: as armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas com as quais nós lutamos não são armas carnais, são armas espirituais. E aqui está o X da questão. As filhas de Deus têm desejado muita mudança, e os filhos de Deus têm desejado muito sucesso na vida,
só que desejam sucesso fácil. E sucesso fácil não existe. Isso é o número 1. Sucesso fácil não existe. Número 2. Nós precisamos entender que, quando nós estamos num conflito, o que está envolvido ali não é, em primeiro lugar, o humano. Não é, em primeiro lugar, o argumento humano que está em questão. Não é, em primeiro lugar, a relação humana que está em jogo. Em primeiro lugar, está em jogo se somos ou não somos espirituais. E quando nós somos espirituais, nós entendemos que até mesmo em face de uma discórdia, de uma briga, nós temos uma postura adequada e nós devemos admitir essa postura ao cristão. Por ser o cristão alvo do grande amor de Deus e do ensino do Espírito de Deus, portanto, uma pessoa ensinada pelo Espírito de Deus não deveria viver sob o comando dos próprios sentimentos, da própria voz, da voz interna. Aquele que se submete ao Senhor e que recebe o Espírito de Deus, ainda que se envolva em conflitos, porque sim se envolve. Nós não nos tornamos santos definitivamente ainda. Nós não nos somos ainda isentos de pecado. Nós ainda não somos isentos de quebrar um mandamento. Nós ainda não, mas estamos em processo. Se estamos em processo, há de acontecer em nós o conhecimento desta palavra. Eu preciso lembrar, esposa, você precisa lembrar que você não está lutando contra a carne. Você está lutando antes de lutar contra a carne, ou seja, contra as coisas terrenas, contra as questões que envolvem o seu relacionamento por si só. Você é alguém que está lidando com questões espirituais e você precisa se armar espiritualmente. Você precisa ter o controle do Espírito Santo na tua vida. Precisa. E não podemos continuar usando as armas carnais, nós precisamos usar as armas espirituais. E aí eu vou me lembrar de uma palavra nossa da sexta-feira, se não me engano, na sexta-feira passada. Quantas de vocês aí experimentaram jejuar nessa semana? Quantas de vocês experimentaram usar dessa arma espiritual que é o jejum para fortalecer a si, para ter o Espírito de Deus em vocês, para haver quebrantamento espiritual e vocês serem mais fortes espiritualmente e ouvirem a voz de Jesus? Quantas? Então, muita gente quer a resposta de uma receita que funcione para obrigar o outro a mudar, mas quando a receita vem para você ser trabalhada pelo Espírito de Deus, e isso vai exigir de você entrega, vai exigir de você busca, querer, até que se faça verdadeiramente em você novidade de vida, aí você abre mão, porque é difícil. É difícil jejuar? É difícil. Ué, mas você está querendo moleza? Não tem, querida. Você vai querer enfrentar as atitudes do teu marido de peito aberto, livre, leve e solto, quando você deveria usar as armas espirituais para combater aquilo que Satanás tem levantado na tua casa? Ora, assim não dá. Precisa ser mais sábia, precisa ser mais coerente. Entendeu? Então, nós não lutamos segundo os padrões humanos, a palavra diz. Mas você está lutando como os padrões humanos. O que o humano faz? É dente por dente, olho por olho. Não era assim? Aquela lei no ano passado? Lei de Moisés? Dente por dente, olho por olho. Gritou comigo, vai ouvir. Falou comigo, vai ouvir. Me traiu, vai trair. Você acredita que aqui num dos comentários, numa das nossas lives, uma moça falou assim, meu marido tem me traído. Aí a outra querida foi lá e falou para ela assim, trai também para ele aprender. Aí eu perguntei, gente, que conselho é esse, menina? Tem juízo. Que armas são essas? Armas humanas. Quantas vezes você vai ouvir psicólogos, enfim, conselheiros e no mundão aí afora, dizendo, é isso mesmo, vai e faz igual. São armas humanas, você vai usar as armas humanas. Gritou comigo, ouviu. Falou comigo, ouviu. Armas humanas. Abre mão das armas humanas e tome posse com as armas espirituais daquilo que o Senhor tem para você. Vem cá, tá orando quanto pelo marido? Tá orando quanto
Ah, eu oro, tá orando. Outra coisa que me incomoda bastante, que é nosso, quando nós estamos num conflito, nós a primeira coisa que fazemos, muitas vezes, é: não tô com vontade de orar, perdi a vontade de orar, não tô indo na igreja. Volte-se para o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi Jesus quem disse. Aí você abandona o Senhor. Tem mulher que abandona a igreja porque o marido fez e aconteceu. Aí abandona a igreja, abandona a fé, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar por causa do marido. Raios que o parta o marido, mas que o Senhor não perca o lugar que é dele, o centro da tua vida, o centro do teu coração. Outra coisa que eu quero ler para você. 1 Coríntios 2. Paulo vai dizendo assim, ó: que olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer viver o que o Senhor planejou para a tua vida? Você vai viver, mas precisa crer e precisa ter coragem. Aí Paulo vai descrevendo, e ele disse que aquele que habita em Deus, que está em Deus, que é com Deus, que é o Espírito Santo, está em nós. Aí eu vou perguntar para você, minha amiga, você tem o Espírito Santo? Você é uma mulher que tem o Espírito Santo? Fica esse reflexo no meu óculos, né? Você tem o Espírito de Deus na sua vida? Pensa. Estressada, nervosa, briguenta, enjoada, chata, irônica, estranha, mulher esquisita, mulher. Pense numa pessoa estranha. Tem o Espírito de Deus? Eu pergunto para você, não estou pensando da sua amiga, da sua prima, da sua mãe. Estou falando de você. E você tem o Espírito de Deus? Você é uma mulher espiritual? Você recebeu o Espírito Santo? E receber o Espírito Santo não tem a ver com falar línguas, não. Línguas estranhas. Tem nada a ver com receber o Espírito Santo. Com todo respeito. O fruto do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Para os que acreditam. Mas não é. A Bíblia diz que fruto do Espírito Santo é bondade, longanimidade, misericórdia, mansidão, paz. Tem o Espírito Santo? Aí você vai olhar se tem o fruto do Espírito Santo. Então, estou cansada de mulher que diz que é espiritual, mas não mostra fruto do Espírito Santo. Ora, mas cadê os frutos do Espírito Santo? Mesmo jejua, cadê os frutos do Espírito Santo? Tudo que nós fazemos espiritualmente falando deva ser no objetivo de receber o Espírito Santo para nos mantermos ligados ao Senhor Jesus, e pertencentes ao reino de Deus. E isso precisa ser visto dentro de casa. Minha filha, você diz que seu marido é crente, aquelas mulheres que estão me escrevendo dizendo que o marido é incrédulo. Ah, mas ele não vai comigo na igreja. É porque tem marido que pensa assim, vou com ela na igreja. Se ela em casa demonstra esses frutos, todo mundo lá na igreja, Deus me livre. Agora, quando um homem é quebrantado diante de uma mulher, que é uma mulher espiritual, uma mulher que, sabe, tem os frutos do Espírito Santo, e vou dizer, minha amiga, quando você recebe o Espírito de Deus, mesmo vivendo conflitos, o Espírito Santo te dá sabedoria. Seu marido, enquanto está dormindo, levante a sua mão sobre ele e ore, clame pelo derramamento do Espírito Santo na vida dele também. Peça o Espírito Santo para ele também. Peça a luz do céu sobre ele também. Peça que os anjos do Deus Altíssimo o acompanhem durante todo o dia quando ele sair para o trabalho. E não deixe que o seu marido caia nas ciladas de Satanás. Peça que o Espírito Santo ande com ele, o incomode até que ele abra o coração ao Eterno. O quanto você clama por esse homem. Você mais perde tempo com as suas amigas, mais perde tempo falando do seu marido para as amigas, mais perde tempo no Facebook, mais perde tempo assistindo filmes. E olha, outra coisa que eu quero dizer para vocês, pelo amor de Deus, parem de assistir filmes de romance. Devia ser proibido, aliás, é proibido para a mulher que não tem juízo assistir filme de romance. Aquilo é uma desgraça. Aquilo desvirtua a nossa realidade. Você deseja o que você vê ali. Você termina aquele filme, você está suspirando. Ai,
eu queria um amor desse na minha vida. O amor que você tem é o que você tem. O que você não tem pode vir a ter pela graça de Deus, se o teu coração for transformado e o coração desse homem também. Não assiste filme romântico, não. Palhaçada aquilo lá. Palhaçada. Desperta no teu coração desejo por algo que você não tem. Aquilo é mentira, aquilo é ilusão. Se esse negócio de filme, de novela, fosse coisa mais linda do mundo, atrizes e atores viveriam uma vida de alegria e felicidade. Olha aí, olha para a vida deles. Divórcio, mentira, traição. Eles, mesmo sendo atores e atrizes, participando de roteiros lindos de amor. E o próprio casamento deles é uma desgraça. Para de ser boba, para de ser assim. Para de ver essas mentiras que o diabo põe como, sabe, engano para você terminar um filme. Ai, queria isso para minha vida. Você tem o que você tem, acabou. Aí Paulo vai dizendo que Deus nos tem dado o Espírito Santo gratuitamente. Não precisa pagar promessa, não. Só precisa você desejar. E como diz lá em Lucas 11, diz assim, você pede e o Senhor te dará o Espírito Santo. Você pede ao Senhor o Espírito Santo e Ele vai te dando. Aí Paulo diz assim, ó, quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Você está aí brigando porque seu marido tem umas fotos lá de uma mulher estranha, toda bonitona lá, e você tá com ódio dele? Tudo bem a tua raiva, eu sentiria raiva também. Sentiria. Agora o que você vai fazer com a sua raiva? Eu diria para você entrar em oração e jejum para o Espírito Santo, antes de você convencer com a sua boca, o Espírito Santo ir ao coração daquele homem e quebrantá-lo, para que quando você falar, quando você se posicionar, o Espírito Santo já foi à sua frente. Aí você grita, tal, pede descontrole. Busca o Espírito Santo, busca o autocontrole. Em nome de Jesus você pode. O Espírito Santo vai te dar isso. Aí, por fim, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 16, na última parte do verso 16, ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que vai ter a mente de Cristo? Como é que você vai ter a mente de Jesus se você se alimenta mal, espiritualmente falando, você não come, não bebe da palavra de Deus, você não busca a palavra de sabedoria, você não busca permanecer no altar do Senhor, na presença do Senhor. Você perde o seu tempo com futilidade. O que eu encontro de mulher fútil, de mulher besta, de mulher boba, que acha que a vida são momentinhos fortuitos de alegria, é pôr uma roupinha para chamar atenção, é abrir um decotinho para receber um fio-fio de um cara, é postar foto bonitinha para fazer invejinha ou para desmentir para si mesma que é felizinha, é uma futilidade, só conversa besteira. Você vai conversar com algumas mulheres, elas não têm conteúdo. Elas não têm conteúdo, elas não falam de religião, elas não falam de política, elas não falam de filosofia, elas só falam de coisa rasa, elas não conseguem ir além, elas não leem um bom livro, elas não leem, elas não buscam, elas não cavam fundo a respeito de conhecimento, são mulheres incautas, mulheres tolas, ou que perdem tempo com 50 tons do inferno, ou de cinza, bom, cinza e inferno é tudo a mesma coisa, elas perdem tempo lendo lendo aqueles livros de romance. Elas perdem tempo assistindo televisão, assistindo programa de fofoca, elas sabem tudo o que acontece na televisão, na vida da vizinhança, ela sabe da vida da vizinha, mas não sabe da vida dela. Ela cuida da vida dos outros, mas não cuida da vida dela. Então que mulher é essa? Não tem arma espiritual nenhuma. Quando vem o confronto, aí ela desmonta. Ou mesmo mulheres que já são maduras espiritualmente, estão num processo maduro, porque maturidade absoluta nenhuma de nós tem, nós estamos numa caminhada, umas mais na frente, outras mais atrás, por isso estamos aqui, para umas darmos as mãos às outras, dizendo vamos, que a vida não é brincadeira não. Então você precisa mergulhar mais e buscar quem? O Espírito Santo. Para saber o quê? O que você vai fazer? Teu marido pediu o divórcio hoje, você vai dizer o que para ele? O Espírito Santo vai pôr no seu coração seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de esperar. O Espírito Santo. Porque ninguém vai estar contigo na hora que teu marido te confrontar, mas o Espírito Santo é contigo, os anjos do Senhor contigo, as armas espirituais que você usa. Você estará em oração, você estará em jejum, você estará buscando ao Senhor, você está ligado ao Eterno, diz assim, Pai, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal. Reclama as promessas do Senhor na tua vida. Aí o que é uma mulher que tem a mente de Cristo? Mulher que tem a mente de Cristo pensa como? O que uma mulher que tem a mente de Jesus pensa? O que ela diz? O que a língua de uma mulher ensinada pelo Espírito Santo diz? Ela usa palavras torpes? Tem mulheres que usam palavrão nas suas discussões.
no seu dia a dia, bateu o dedo na parede, ela diz um palavrão e eu fico assim, gente, avisa pra ela que, sabe, boca suja, boca feia, língua que deveria ser usada para proclamar a palavra do Senhor, para louvar o Senhor. Na hora da raiva a gente fala o que não deveria sim, mas daí a falar palavrão, daí a falar coisa torpe, bobagem, o Senhor nos pedirá conta disso, viu? Assim como o Senhor nos pedirá conta de falarmos da vida alheia, de acusarmos as pessoas, de ofendermos, de humilharmos, de sermos perigosamente falsas. Outro dia a gente fala de falsidade. Tem tanta coisa boa pra gente falar ainda, né? Boa não, necessária. Aí nós, porém, temos a mente de Cristo. Como assim, ter a mente de Cristo? Como é que Jesus pensaria? Como é que Jesus faria? Mas para receber o Espírito Santo, precisa do quê? Precisa estar em Cristo. Primeira coisa, ler a palavra de Deus. Eu vou insistir com isso sempre. Mulheres precisam ser ensinadas na palavra. Por falar nisso, a dica é: peça o estudo bíblico, biblia.com.br, lá no Novo Tempo, peça estudos bíblicos. Estude a Bíblia. E tem muita coisa que te ensinaram na Bíblia está errado, porque são textos fora do contexto e você está sendo enganada. Leia a Bíblia e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É o estudar a palavra de Deus, é ouvir o Senhor falar na palavra. Para de ficar brigando com teu marido, se tranca no quarto, só sai de lá quando você estiver cheia de Deus na sua vida, cheia da palavra na sua vida. Para de gritar, para de brigar, para de ofender, para de ser cruel e vai aprender com o Espírito Santo como é que se domina, como é que domina seus pensamentos. Pega teus pensamentos e leva cativo a Jesus, pega a tua língua e leva para Jesus, pega a tua raiva e leva para Jesus, pega a tua ira e leva para Jesus. Escreve, quando você estiver com muita raiva, escreve a sua raiva. E pensa sobre a sua maneira de reagir frente às iras, para que da próxima vez você tenha autocontrole. Pensa, quando meu marido falar isso, eu vou agir como? Eu vou agir no impulso? Eu vou bater de frente? Eu vou brigar com ele? Ou vou agir de outra maneira? Como é que você vai fazer? Tem que ser inteligente. Quando você fica grávida e não tem o pré-natal, então, numa briga, faça o pré-briga. Como é que você faz a sua pré-briga? Você vai entrar na dele? Você vai. Essa semana uma moça falou assim, Darleide, no sábado passado, eu percebi que o meu marido estava procurando motivo para brigar. Mas, quando eu percebi que o meu filho, e até meu filho também percebeu, quando eu percebi que ele estava procurando, sabe, que é assim, você sente quando o espírito das trevas está assediando um de nós. Você, olha, quando você sentir que você está propícia para a guerra, pode saber quem está te influenciando é o espírito de Satanás. Então se previna, vai na palavra, começa a louvar. Aí aquela mulher falou assim, quando eu percebi, eu saí de fininho, me calei, saí de fininho e fiquei buscando ao Senhor em oração, fiquei com o Senhor em oração, eu não rebati nenhuma crítica, não falei nada e fiquei em Cristo Jesus. E eu falei assim, aí, que horas ele conseguiu a briga? Ela disse, não teve briga. Então aprenda isso, minha amiga. Percebeu que o clima está para briga, vai buscar o Espírito Santo, vai clamar ao Senhor. Para de ser boba, você fica alimentando Satanás. Você fica alimentando a serpente. A palavra diz assim que a serpente, ela rasteja, né? Rasteja e que ela se alimentaria, tal, como está lá em Gênesis. Você já pensou do que a serpente se alimenta? De pó, não é? De pó, ela come o pó, ela fica rastejando, comendo do pó. É verdade? Por acaso semente vive do pó? Não. De repente vive de comer mesmo, mas ela vive com a cabeça no pó. Você sabe do que é o pó que alimenta a serpente? Nossos pecados. Nós alimentamos a serpente, ela fica gorda, obesa de tanto pecado nosso que nós alimentamos. Então não tem que alimentar o diabo, não. Não tem que alimentar a serpente. Então sentiu que o clima está pesado, entra no teu quarto e vai orar. Sentiu que o clima tá difícil, vai orar. Sentiu que você tá com raiva, vai orar. Vai clamar ao Senhor. E jejua. E pare de ser rebelde, dizendo assim, algumas meninas me escreveram assim, Darlene, meu sonho é jejuar, mas não me aguento diante da comida. Pare de ser assim, dominada por um prato de comida. Que isso? Que mulher é essa vencida por um prato de comida? Que não sabe pular uma refeição em nome de Jesus?
que não sabe ficar um dia comendo alimentos leves para ter a mente avivada pelo Senhor Jesus e em oração, em oração. Que coisa feia quando a gente se diminui diante de tamanha graça de Jesus Cristo, dizendo que não consegue, que não pode. Você pode todas as coisas em Jesus, menina. Tem juízo. E por fim, guarda essa palavra. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 16. Você tem a mente de Jesus? Aí, para finalizar, deixa eu chegar aqui no livro de Lucas. Já vou terminar, viu, gente? Senão vocês vão... Lucas, capítulo 11, diz assim, ó. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou da viagem e não tem nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão para o seu amigo, por causa da importunação, ele vai se levantar e lhe dará tudo o que precisar. Que momento é esse? É o momento em que o Senhor Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo o que pede, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aí você está pensando: vou pedir a conversão do meu marido, vou pedir que meu marido mude, vou pedir que meu marido deixe aquela bandida e fique só comigo, vou pedir que a minha mulher se converta, eu vou pedir que a minha mulher, né, me ame mais, eu vou pedir uma casa nova, eu vou pedir um emprego novo, eu vou pedir minhas vitórias, eu vou pedir a vitória para as minhas guerras, e eu vou dizer para você: Jesus te dá todas as vitórias, porque ele é Deus e ele sabe quem dá a bênção, ele que define, ele é Deus e acabou. E você trabalha e o Senhor te abençoa na direção da tua vitória. Deus é Deus. Mas ele continua dizendo: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir? Isso me chama muito a atenção, porque o Senhor vai dando uma palavra que vai me dando a entender que Ele está disposto a me dar todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Mas enquanto Ele está falando de pão, Ele está falando de peixe, Ele está falando do amigo que importuna, que pede, está falando da necessidade daquele vizinho que importunava o outro para acudir o amigo. E Jesus vai falando e a sua mente vai sendo direcionada para as suas necessidades pessoais. Quais são as tuas necessidades? Aí você vai pedir ao Senhor e nós vamos dizer, e o pregador vai dizer qual é a tua necessidade, o Senhor vai suprir tua necessidade. O Senhor vai dar aquilo que você nesse momento carece e amém por isso. Só que no último momento, o Senhor tira aqui a nossa ideia, o nosso raciocínio a respeito das nossas necessidades gerais, de sermos atendidos em nossas necessidades. A que está solteira aí, está querendo marido, aí o Senhor vai, essa palavra diz assim, ó: peça e lhe será dado, busque e lhe encontrarão, bata, a porta vai se abrir. O que você quer? Você quer um emprego? Quer fazer um vestibular e fazer um curso no ano que vem? Você quer mudar alguma coisa na tua vida? O que você quer? Uma viagem? Quer realizar um sonho? Deus é Deus que realiza sonhos. Mas, meu amor, no último momento, o Senhor Jesus dá uma redirecionada no esquema e ele fala assim: se os pais que são maus dão coisas boas aos filhos, imagine o Pai que está nos céus, ele dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, a todas as outras necessidades, o Senhor atende, mas, contudo, todavia, o que está prometido definitivamente é o dom do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Então você toma juízo e passa a buscar o Espírito Santo como você busca fôlego, como você busca o ar para respirar quando você está em dificuldade. E é uma grande dificuldade viver. A gente precisa respirar profundo. Já percebeu que nós respiramos superficialmente? Vai só até a metade. O diafragma assim mal enche, a gente, sabe, a gente não respira profundo de encher o pulmão. Nós não enchemos. Então, assim, nós falamos do Espírito Santo, queremos o Espírito Santo, erguemos as mãos do Espírito Santo e tal, o Espírito Santo. Agora vamos respirar profundo.
Vamos pedir o Espírito Santo. Jesus é claro em dizer: o Pai que estás no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Se não pedir, não tem Espírito Santo. Se não se importa com o Espírito Santo, não tem Espírito Santo. Se não deseja o Espírito Santo, não tem Espírito Santo. Se não vive essa busca espiritual de receber a presença de Deus na tua vida até que você tenha a mente de Cristo, não tem o Espírito Santo. Então, amiguinha, a partir de hoje, e meu amiguinho também, buscar o Espírito Santo é seu dever número 1. Como? Estudo da palavra, louvor, quebrantamento, oração, jejum. Oração e jejum para que castas de demônios se desfaçam e sumam da nossa vida, sumam da tua casa. Que você seja forte espiritualmente, que você seja viva espiritualmente, mas de braço cruzado reclamando ou olhando para o teu marido, como nós lemos antes, usando das armas carnais, teu marido está te traindo, teu marido está te ofendendo, teu marido ou você caiu em tentação, está ofendendo, está mentindo, tal, e você vai cruzar os braços, vai continuar alimentando a serpente com teu pecado e está tudo bem? Ou vai começar a gritar com teu marido, brigar com teu marido e encher a tua vida do caos? Os teus filhos estão sendo testemunha dessa vidinha medíocre que vocês vivem. Hoje eu recebi uma história de uma mulher que tem uma menina, tem uma filha já com quase 10 anos, ela tem 13 anos de casada, por aí, e aí ela diz assim: nunca vivemos em paz, nunca tivemos um tempo sem crise. Ah, mas nós estamos tentando ter outro filho. Eu perguntei: para quê? Para que vai ter outro filho? Para viver o inferno que essa menina vive? Vocês não conseguem ser adultos, você não consegue chegar a um consenso, você não consegue ser uma mulher branda, mansa, você não consegue, e aí vai trazer um filho para esse ambiente? Tenha muito cuidado, para quê? Falta sabedoria, falta o Espírito Santo. Filho não resolve casamento, filho não resolve. São raríssimas as vezes que um filho traz alegria, traz para esse casamento que estava em crise com a chegada de um filho. É muito raro se esse filho chega e dá um jeito na crise. É raro. O mais comum é que um filho chegue e traga ainda mais desordem ali para aquilo que já estava desordenado. Não por culpa do filho, por culpa dos pais que não se ajustam. Que um filho, de fato, deveria ser sempre uma alegria. Mas o que eu vejo? Os crentes que dizem ser crentes, mas não vivem uma busca do Espírito Santo. Então, nesta noite, meu clamor é para que você busque o poder do Espírito Santo, sem o qual você não chegará a lugar nenhum. Ou melhor, chegará ao cartório, chegará ao juiz e terá testemunhas que nem são servos do Deus Altíssimo, testemunhando o fim do casamento de um filho de Deus e de uma filha de Deus que não teve sabedoria para buscar o Espírito Santo. Hoje uma amiga me escreveu dizendo que o marido dela mandou mensagem dizendo que não dá mais. Mas ele é crente. Ele prega, ele canta na igreja, canta bonito, fecha o olho e vive a música. E ele diz para as pessoas no intervalo das músicas para elas aceitarem a Jesus. Ele canta que Deus é o Deus do impossível. Canta bonito. Mas hoje ele diz para a esposa que não dá mais. E a esposa tem buscado ao Senhor, a esposa tem pedido ao Senhor sabedoria, a esposa tem clamado, mas ele disse que, sabe o que ele faz? Ele a critica porque ela está buscando ao Senhor. Mas cantar bonito na frente dos outros, fazer apelo bonito, todo tocado para ser aplaudido, dizer, é de Deus. Cantar Deus do impossível, quando Deus não foi o Deus do impossível no teu casamento? O mundo não entende. O mundo vai dizer que esses crentes são loucos. E há mais misericórdia do Senhor para o que não é crente do que com a gente que é crente, que conhece a palavra. Somos um bando de fariseus dizendo que conhece e não vive. Isso é ser fariseu. É fariseu dizer que ama Jesus, que busca o Senhor. Ai, Darlene, eu tenho pedido, mas abre a boca para ofender, para magoar, para denegrir, para ficar jogando na cara do marido que ele traiu. Mas ele já pediu perdão, você já deu a ele o perdão, mas você viu jogando na cara, se vingando dele. Aí você fica me dizendo que é crente? Não. Então, eu preciso ser franca com você. Quando nós não estamos sob o domínio do Espírito Santo, nós estamos invariavelmente sob o domínio do Espírito de Satanás. E quando nós estamos debaixo da opressão do inimigo,
Nós fazemos loucura, ainda que sejamos nós autores, os que demos autoridade para ele interferir na nossa vida, nas nossas decisões. Fomos nós. Quando? Quando nós nos afastamos de Jesus Cristo. Quando nós saímos de Jesus Cristo e nos colocamos no terreno encantado de Satanás, aí nós pisamos no terreno dele. O Senhor Jesus não nos abandonou, mas nós escolhemos de que lado ficaríamos e assim ficamos. Então você toma o caminho do Senhor Jesus, pisa nas pegadas dele. A pegada é pegada forte, é pegada firme. O caminho é estreito, a porta é estreita, tem choro, tem lágrima, porque afinal de contas, não fazer nossa vontade para fazer a vontade do Senhor nem sempre é fácil. Apesar de ele dizer que o fardo dele é leve, mas o fardo dele é leve, porém, para nós pecadores, mesmo o que é leve, se torna, sabe? Por isso que Jesus é assim, toma a tua cruz, abandona o teu eu, nega-se. Amiguinha, vai ter que se negar, vai ter que engolir uns sapinhos de vez em quando. Mas tem mulher aqui que me escreve assim, Darlene, mas eu me sinto uma idiota. Você acha que Jesus pendurado na cruz, ele se sentiu o quê? O herói? Você acha que Jesus apanhando das criaturas, vou buscar aqui o sinal. Ele era o Criador, no entanto, estava ali nas mãos da criatura, e você acha que por algum momento ele não se sentiu idiota? Mas por que ele se sentiria idiota? Se ele tivesse permanecido na fraqueza. Mas o Senhor pôs o foco, salvação. Eu deixei o meu pai à direita do meu pai, eu vim por um objetivo e vou cumprir o meu propósito. Tu tem propósito? Tu quer salvar tua casa ou quer salvar teu orgulho? Quer salvar tua casa? O que você quer? Você quer ver seus filhos sem pai? Você quer ver seus filhos sem pai ou marido? Você vai trocar a tua vida, a tua casa, o voto que você fez diante do Senhor por uma sirigaita qualquer? Por uma ilusão qualquer? Você está dizendo que não sabe, ai, não ama mais. Ah, a próxima live eu já sei. Guarda aí o tema, o amor acabou. Vai ser isso o próximo live. Porque por aqui, ó, de casais, inclusive é tema do meu próximo livro. Essa desgraça que nós temos vivido de que o amor acabou. Então, mas por hoje tá bom, né? Por hoje tá bom. Nós voltamos a nos encontrar no outro momento. E nós vamos orar agora pedindo o batismo do Espírito Santo. E que a graça do Senhor Jesus venha sobre nós. Que o Espírito Santo venha sobre nós. Que te dê força e sabedoria. Pai nosso que estás nos céus, nós bendizemos ao Senhor por tua grande bondade e misericórdia. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor nos deu autoridade, autorizou-nos a pedir em nome de Jesus Cristo. E o Senhor nos diz que aquilo que nós pedirmos em comum acordo, sendo no nome de Jesus, o Senhor nos atenderia. E nós estamos aqui em comum acordo pedindo o batismo do Espírito Santo. Essas tantas pessoas que estão agora conosco, eu te peço em nome de Jesus que dê a elas, a mim, aos que desejam verdadeiramente, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre esta mulher que anda descontrolada, gastando as suas energias, sem saber usar as armas que o Senhor tem dado a ela. Senhor, que ela seja armada espiritualmente com a palavra, com o Espírito, com o louvor, com a oração, com o jejum, com o testemunho de uma vida tocada pelo Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus que transforme o coração da tua filha, esse coração duro, rebelde, orgulhoso, que o Senhor tome conta dele como do meu coração. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Que a tua luz seja derramada sobre os teus filhos. Que a tua graça se manifeste em nós. Que haja vida, Senhor, que haja vida no coração dos teus filhos. Abençoa esta mulher, abençoa com a sua decisão. E a partir de hoje, Senhor, mais uma vez renovamos o nosso compromisso contigo de buscarmos o Espírito Santo, de clamarmos, de pedirmos todos os dias, até que o Espírito Santo alcance a plenitude do nosso coração e que sejamos verdadeiramente transformadas para a tua honra e tua glória. Habita em nós, Senhor, mora em nós, toma conta de nós e da nossa mente. Dá-nos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, obrigada pelo carinho. A gente se encontra aqui
Não sei, vou ver se pode ser amanhã, né? Porque eu tô fora de casa. Sim, mesmo em casa, às vezes a rotina não me permite ter um horário certo para o nosso encontro. Então, quanto mais fora de casa. Mas por hoje é só. Muito obrigada por seu carinho. Pense nessas palavras. Leia novamente. Eu li 1 Coríntios capítulo 2. Eu li 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. E por último eu li o que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. E até o verso 13, sobre o batismo do Espírito Santo. Portanto, você não precisa brigar, você não precisa gritar, você não precisa confrontar, você não precisa humilhar, você não precisa ser violenta, você não precisa ser agressiva, você precisa ser uma mulher sábia, e para ser uma mulher sábia, você precisa do Espírito Santo. E quando você for cheia do Espírito Santo e buscar do Senhor sabedoria, você vai ver que antes que você fale, o Espírito Santo já falou ao coração do outro. Antes que você precise argumentar, o Espírito Santo já despertou o outro. Antes que você faça alguma coisa, o Espírito Santo já agiu à sua frente, porque Deus é quem luta as nossas guerras. Um beijo e até o próximo encontro, viu? Fica com Deus. Boa noite para vocês, Maria Maciel, Tânia, Priscila, tanta gente linda. Muito bem. Olha, já temos 1000 comentários aqui da nossa conversa. Vou ler alguns, tá bom? Cheiro, fiquem com Deus. Orem pelo meu final de semana aqui em Boston. Nesse final de semana, com as mulheres, com as famílias. E é sempre uma responsabilidade muito grande tomar um microfone e um púlpito e usar a palavra do Senhor, que seja para vivificar, para transformar, para abençoar. Um beijo. Boa noite.